Boa tarde. Dando prosseguimento à programação do 2º Congresso FEDRAN sobre doenças raras, agora a gente vai ter o painel sobre angioedema hereditário, e para conduzir esse tema, a gente está aqui com a nossa convidada, a doutora Janaira Fernandes, que é imuno do Hospital Infantil Albert Sabin, e a nossa colega Daniele Vasconcelos, que é mãe atípica. Então, para todos vocês que estão nos assistindo, um bom painel. Agora eu passo a palavra para a doutora Janaira. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de participar de um evento que ajuda bastante a divulgar as doenças raras, e o angioedema hereditário hoje está nesse grupo de doenças raras, que na verdade a gente fala raros, mas quando você junta o grupo de todas essas doenças, isso deixa de ser raro e passa a ser cada vez mais comum. E nós que estamos em serviços maiores, serviços terciários, como é o caso do Hospital Infantil Albert Sabin, a gente tem se deparado com pacientes com essas necessidades de avaliação mais especiais, e que é necessário que essas doenças sejam conhecidas, até para facilitar o diagnóstico desses pacientes e que eles consigam chegar em serviços que consigam entender da doença e ajudá-lo um pouquinho, e principalmente as famílias, a conseguir melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Inicialmente, eu trouxe para a gente começar esse debate com a Daniele, que a Daniele já é uma amiga de muito tempo, acaba que a gente desenvolve essa relação. Ela é mãe de uma paciente que eu acompanho lá no Albert Sabin há vários anos. E aí, na verdade, eu vou discutir um pouquinho nesse caso clínico que eu vou mostrar para vocês, como é difícil, às vezes, a jornada desses pacientes com doenças raras, até eles conseguirem um diagnóstico e conseguirem um serviço que consiga apoiar esse tratamento e fazer uma parceria com a família, tá? Então, inicialmente, a gente vai ver um pouquinho esse caso clínico. O diagnóstico já está fechado, é um angioedema hereditário. A gente vai projetar para vocês verem o caso, a história de uma menina que começou com uns episódios inicialmente de dor abdominal recorrente, uma dor abdominal que fez com que ela visitasse vários médicos para investigar esse quadro de dor abdominal, e foi tratada como intolerância à lactose, pensaram em alergias, fez vários exames, e aí essa dor abdominal começou a se arrastar, e ela começou a apresentar os episódios de angioedema, que vocês devem estar vendo no caso clínico, né? E esse caso de inchaço foi o que começou a chamar a atenção. Vocês vão ver nos próximos slides, eu comecei a botar de angioedema. E aí a historinha dela, na verdade, começou aos 2 anos de idade, né? Com esses episódios de dor abdominal, pensaram em doença celíaca, foi para avaliação de pediatra, depois de gastro, fez algumas restrições alimentares e, na verdade, esse quadro de dor se mantinha. Como a gente vê que muitas crianças por aí podem estar abrindo o quadro com esse sintoma inespecífico que é a dor abdominal. E aí, quando ela começou a evoluir com o histórico dos inchaços, edema importante, um edema deformante de lábio, de tórax, de mãos, de pés, foi aí que começaram a pensar em outras possibilidades. E aí entrou a história da alergia. É muito comum a gente achar que inchaço é igual a alergia. E é interessante que a gente entenda que nem todo inchaço é igual a alergia. Você pode ter doenças renais que se manifestam com inchaço, você pode ter um angioedema hereditário que se manifesta com inchaço, você pode ter doença cardíaca que se manifesta com esses edemas e esses inchaços. Só que aí entra a característica desse inchaço, né? Vocês vão ver nesses próximos slides. Essa paciente, ela chegou aí várias vezes na emergência, sendo tratada com uma alergia, com as medicações que a gente já conhece, que são os antialérgicos, os corticoides. Chegou, inclusive, a fazer adrenalina, que é uma medicação que você faz quando você tem suspeita de alergias mais graves, e ela não melhorava rápido desse inchaço, né? É um inchaço que durava pelo menos de 2 a 5 dias, não fazia diferença tomar um antialérgico, corticoide ou adrenalina, o edema desaparecia com o passar do tempo, e vocês verem a característica que é um edema deformante. A gente está vendo aí nessas fotos a mão, como tem uma assimetria, uma mão mais fininha e a outra mão
bem edemaciada e meio deformada. A diferença aí dos pés, ela tem um pé bem gordinho, parece até que teve um trauma grande, né? E essa assimetria do edema, desse inchaço, é o que chama a atenção da gente para a gente pensar em outra causa que não seja alérgica, que não seja doença de coração, que não seja doença renal. É o que faz a gente despertar para pensar no angioedema hereditário, que é um edema deformante. Vocês vão ver outras fotos que eu vou passar agora. E esse edema, ele tem essa característica de assimetria e ele dura vários dias e não responde às medicações habituais de alergia. Vocês estão vendo aí, não sei se dá para perceber bem nas fotos, que na região aqui do tórax, né, na porção superior, tem, na segunda foto, vocês notam que tem um abaulamento, um edema. E a grande preocupação do angioedema hereditário não é o fato de inchar uma mão, um pé, porque isso a gente sabe que é incômodo, é desconfortável, às vezes atrapalha o paciente a andar, às vezes atrapalha escrever, mas não tem risco de vida. Nossa grande preocupação é que esse edema, ele pode acometer qualquer órgão, inclusive glote, onde ele pode dar um edema de glote e o paciente pode ter um risco de óbito por falta de ar, por anafilaxia, ou então quando você tem edemas em locais muito importantes, como por exemplo o intestino. Provavelmente a dor abdominal dessa menina era quando ela fazia um inchaço no intestino. E o intestino, quando ele está edemaciado, ele dói. E muitos pacientes, inclusive, são submetidos a cirurgias, a gente chama de laparotomia branca, que é quando você abre e não acha apendicite, não acha nenhuma doença que justifique tanta dor, e muitas vezes o que acontece, essa dor é só por conta do edema da alça, que esse edema vai desaparecendo ao longo dos dias. Mas se esse edema é um edema muito intenso, ele pode levar a uma falta de sangue em determinadas áreas do intestino. O paciente pode ter uma isquemia, que é uma morte de uma parte do intestino, e ter que fazer uma ressecção desse intestino, e aí as complicações desse procedimento, né? Próximo. Vocês estão vendo aí a característica, né? Essa menina, ela tem um rostinho bem mais afilado. Vocês estão vendo que o lábio dela está completamente deformado nas duas imagens. A característica, como a gente fala, é esse edema deformante. Às vezes o paciente, entre aspas, parecendo que é um monstro ou que sofreu uma agressão física, tá? Um monte de edemas no rosto, né? E a nossa preocupação no rosto é que eu falei, tudo que chega perto da via respiratória, né? De glote, de traqueia, nos dá um certo receio desse paciente poder fazer um edema grave com insuficiência respiratória e um risco maior de óbito. Ela, né, a dificuldade que ela tinha quando ia fazer procedimentos, porque o angioedema, na verdade, as crises, elas podem ter alguns desencadeantes. Quais são os desencadeantes? Trauma, então às vezes uma queda. A gente tem um paciente que a gente acompanhava no SEBIN, que ele começou a ter um edema recorrente de bolsa escrotal, era uma criança. E a mãe não entendia, porque não tinha abuso, não tinha ninguém que tivesse submetendo essa criança a nenhum maltratos, a nenhum tipo de maltrato, né? E o que a mãe começou a notar é que o edema acontecia depois que ele andava de bicicleta. Porque o fato da gente estar na bicicleta faz com que a célula fique entrando em contato com a região genital. E aquele trauma era o que desencadeava o edema. Mas a gente sabe que pode ter trauma por procedimento dentário. Então, dos problemas dessa paciente é que ela se submetia ao procedimento dentário e algumas horas depois, esse trauma do dentista manipulando levava ao aparecimento de edemas. E essa é uma área nobre, como eu já falei, né? Rosto, o risco de ter um edema mais grave é muito complicado. E assim, aparentemente essa menina não tinha nenhum antecedente de gravidade de doença, ela tinha nascido bem, desenvolvimento todo normal, ela não tinha nenhum problema até há mais ou menos aí uns 2, 3 anos, quando começou a dor abdominal, e depois mais velhinha, quando começou o angioedema. Então, era um paciente que não tinha nada para pensar em doença renal, doença cardíaca, para pensar em quadros de alergia alimentar, ela não tinha histórico nenhum anteriormente. Próximo. E aí a gente vai para a família, né? Então, assim, eu sei que para muitos deve ser uma doença nova, né, Daniele? E eu acho que é até difícil para vocês terem que explicar o que é isso, né? Falar para as pessoas o
que sua filha tem, né, na verdade. Não sei o que você quer contar a respeito dessa sua experiência, né? É difícil na questão de... As pessoas não dão muita atenção, né? Porque só sabe quem passa, a questão da empatia, não só no angioedema hereditário, como em todas as doenças, né? Até os próprios familiares, né? Tipo assim, não dói em mim, é o problema dela, né? Não dão importância, não tem acompanhamento realmente de um apoio familiar, uma rede de apoio, né? Então, isso nos gera realmente assim uma frustração, um cansaço, né? Mas não quer dizer que seja impossível, né? Por isso é muito importante esse acompanhamento médico, né? Buscar um apoio psicológico, estar bem informada, né? Principal, você está bem informada, porque o diagnóstico não é o fim, é um recomeço de vida. É como se antes eu vivesse na escuridão, eu vivia buscando, eu vivia aflita, né? E hoje em dia eu já sei o que fazer, como fazer, quando fazer, o que ela precisa, né? A questão de estar regularmente indo às consultas médicas, né? Estar buscando essas medicações que são via judicial, saber quando ela está precedendo uma crise, né? O que precisa, a medicação, né? Os desencadeantes, né? Tentar evitar, né? Diminuir, se ela precisa fazer uma caminhada, né? Vamos de sapato confortável, e fazendo esse manejo com ela, né? E nunca dizendo para ela que ela não pode, por causa da questão psicológica, né? Que é muito importante que né? Mas a gente está aqui, né, na batalha, né, querendo informar todas as pessoas o mais possível, né, todos que escutem falar em algum momento de um inchaço que não se resolve com a medicação, com antialérgico, que sejam recorrentes, né, acenda aquela luzinha, porque sempre vai ter um amigo, né? Então, assim, por isso é muito importante divulgar a doença, divulgar para o vizinho, para o amigo, né? Tá postando nas redes sociais, né? Porque informação é vida. Assim, a doença pode ser rara, mas o conhecimento não. E é interessante porque a Daniele está tocando aí no assunto, que é o que eu até coloquei aí para vocês darem uma olhada, que é a história do antecedente familiar. Boa parte dessas doenças raras, elas são doenças que têm um cunho, uma transmissão genética, né? Ou seja, pode até ser que o paciente seja o primeiro caso daquela família, que a gente chama quando o paciente tem uma mutação nova, uma mutação de novo. Mas boa parte das vezes, inclusive, é até dos critérios que a gente usa em consideração para o diagnóstico do angioedema hereditário, é a história familiar. Porque, em geral, tem alguém na família que tem quadros de edema recorrente. E muitas vezes, né, Daniele, são edemas mais leves, porque a doença ela não se manifesta igual em todo mundo. Você pode ter pacientes que têm a mesma mutação e fazem quadros de angioedema graves, inclusive, como a gente viu, com risco de asfixia, de desconforto respiratório, e tem pacientes que às vezes fazem edemas muito leves, mas é comum na família ter essa história. E aí eu não sei se vocês vão dar uma olhada aí no que eu estou postando também, que tem, no antecedente familiar dessa paciente que a gente está falando, o pai tinha uma história de uns inchaços leves, que ele nunca foi atrás, que ele nunca investigou, e que provavelmente o pai é o portador da mutação. Essa mutação, a gente fala, é uma mutação autossômica dominante. Então, basta que você tenha, todos nós temos dois, na verdade, cromossomos, um paterno e um materno, né? A gente pode receber, e aí é o que vai definir o sexo do indivíduo, o sexo genético, e o que vai definir uma série de doenças. Então, no angioedema hereditário, basta que um dos pais tenha a doença, que as chances de passar para o filho é 50%. E isso é importante que a gente entenda, porque quando você tem um histórico de um paciente que está com esses edemas e já tem uma história na família de alguém que inchou, uma bisavó, uma tia-avó, um primo,
isso aumenta a chance da gente estar diante de um angioedema hereditário. E é como a Daniele falou, o fato da gente conseguir fechar um diagnóstico, a gente abre as portas, né, Daniele? Uma coisa é você não saber nem o que o paciente tem, e outra coisa é você ter um diagnóstico fechado e você entender o que é aquela doença e o que você tem de opções terapêuticas, né? Exatamente, né? Porque quantas vezes minha filha foi internada, né? E não sabiam o que estava acontecendo, o que era, quantos antibióticos de uso hospitalar ela usou, e depois viam que não fazia efeito, tinha que mudar de antibiótico. 10 dias internada, 5 dias com antibiótico, outros 5 com outro antibiótico, e nada resolvia, né? E hoje em dia ela tem uma crise e eu vou certo naquela medicação, faço e é eficaz, né? Lógico que tem, que aí já é outra batalha, a questão da medicação, né, via judicial, mas as coisas estão avançando, está tendo muita consulta pública agora, né, para a incorporação dessas medicações, né, como assim todas as doenças, né, é incessante, é incansável, tem que estar ali lutando por esses direitos, mas tem que pensar assim, que mais lá atrás nós tivemos, né, quando não tinha um diagnóstico, quando tomava algo que não era eficaz, né. Então é isso, né, foram muitas situações, é um filme que passa na cabeça sempre que volta, pensa em algum episódio, né, lá atrás. Cada vez que ela tem uma crise, eu vou fazer a medicação e eu penso, se eu não soubesse, eu poderia estar no hospital, né. Também sou muito agradecida por quantos livramentos, né, de óbito ela teve, né, que poderia ter vindo a óbito por não ter recebido o tratamento correto, como ela recebe hoje em dia, né. Quer dizer, tudo numa doença rara é muito dificultoso, desde a chegada no pronto-socorro, porque ninguém sabe o que é, né? Os pais já vão aflitos com aquilo, e ali começa uma peregrinação que, no final, não dá em nada, né? E você vai se frustrando, e aquilo é recorrente, né? Então, assim, quando se chega no diagnóstico, né, eu bato muito nessa tecla da informação correta, é a luz no fim do túnel. E, na verdade, a gente tem uma certa facilidade hoje no diagnóstico. O angioedema hereditário, a alteração mais comum é quando o paciente tem um problema no inibidor de C1, que a gente já sabe que é ela vai ter uma função em controlar uma ativação de um processo inflamatório que leva a inchaço, né? E como a gente já sabe, hoje você tem laboratorialmente como dosar, a gente chama a dosagem do inibidor de C1, você pode fazer tanto quantificando, quanto às vezes avaliando a função desse inibidor, e hoje tem medicações disponíveis, que é justamente o inibidor de C1, que você pode fazer via endovenosa. Você tem outras medicações que são os antagonistas, que a gente fala, o icatibant, que é um antagonista no final de bradicinina, a bradicinina é uma das substâncias que causa edema. E hoje você tem, inclusive, medicações preventivas que você pode usar a longo prazo, no caso dos pacientes que estão tendo crises frequentes, que estão impactando na qualidade de vida, que é uma coisa que é difícil, né, Daniele? Assim, você imagina que esses pacientes, por traumas pequenos, eles podem fazer grandes angioedemas. Eu não sei se vocês escutaram a Daniele falando que quando a filha dela vai fazer uma caminhada, ela pensa logo num calçado confortável, que não aperte, em ter que fazer pausas na caminhada, né, Daniele? É um trabalho assim psicológico, né? Porque ela é muito estudiosa. Então, assim, semana de prova, sabe-se que vai ter edema, vai ter crise. Então, tem que começar todo um trabalho psicológico, conversando, né? Tentando acalmá-la, né? Levando psicóloga também é muito importante esse acompanhamento, né? Para ela poder relaxar, enfrentar aquela fase. Até porque essa fase da adolescência por si só, né, já é complicada. E juntando ainda com essa ansiedade, né, porque não sabe se vai estar bem naquele dia para poder comparecer à escola. Porque a angioedema é assim, ela vai dormir bem e na madrugada pode iniciar uma crise, né? No outro dia, a gente não sabe outro dia como vai ser. Você fazer um planejamento, você faz, mas você não sabe se irá cumprir, se irá dar certo, né?
perigo é algo assim muito constante na nossa vida, né? Muito certo, né? Não é assim algo distante, é muito real para a gente isso de não saber se no outro dia vai estar bem, né? Então isso a deixa muito ansiosa, e essa questão de ter essa profilaxia eficaz, né? Deixa segura, né? Deixa vai dando segurança para o paciente conseguir viver a vida dele, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque a gente sabe que outro gatilho do angioedema, além dos traumas, é o estresse, as alterações hormonais. Então, alguns pacientes no período de puberdade já tem aquela alteração hormonal que vai interferir no psicológico, né? E muitas vezes esses próprios hormônios que estão afluindo aí nesse período da puberdade vão descompensar também o angioedema, né? No caso do estrógeno, principalmente. Então, assim, o que a gente vê hoje é que quando você dá um diagnóstico, você consegue entender o que está acontecendo com o paciente. A gente hoje tem um arsenal terapêutico, a gente tem opções de tratamento de crise e, inclusive, de medicações para prevenir novas crises, né? Você tem a oportunidade de que o paciente tenha a segurança de que ele pode ter uma vida normal. Se o paciente do angioedema hereditário não tivesse o risco, entre aspas, do óbito pelos edemas, ele seria um paciente sem nenhuma outra restrição, porque, teoricamente, ele não tem alteração cognitiva de aprendizado, ele não tem alteração motora, ele não tem essas dificuldades, ele não precisa de inserções maiores dentro da sociedade. O risco maior para ele é justamente esse edema que pode levar a uma asfixia. E hoje você tem condições do paciente ter uma qualidade de vida, é uma das coisas que a gente vem conversando, né? Em relação até à filha da Daniele. Educação física na escola. Né, Daniele? Conta aí a tua experiência da educação física na escola, né? Porque ela queria fazer e tinha todo o contexto por trás. Ela queria participar e acho que por o desconhecimento, né, da sociedade em si sobre o assunto, porque quando está na escola, tu tem que chegar, tem que informar sobre a doença, o que é que ela tem, né? Tem que deixar a escola a par daquilo para no caso de uma emergência, porque se tratar de uma doença que é imprevisível, uma crise, ela pode estar na escola e ter um edema, né? Se for um edema de pé, de mão, um braço inchando, ok. Mas se for de glote, né? O que é que eles vão fazer? Então, tem que informar a escola. Então, por esse medo deles, o desconhecimento de como lidar com aquilo, eles estavam, tipo, colocando numa bolha, né? E ela queria participar da aula de educação física e a deixavam de fora. E aquilo estava frustrando, né? Ela não queria ir na escola naquele dia, ela estava ficando chateada. E com isso eu tive que comparecer à escola, pedir para incluí-la, que fosse com a bola leve, ou preenchendo lá alguma coisa, né, numa prancheta, que fizesse a inclusão dela naquela aula. E desde então as coisas mudaram. E aí a participação dela, a vontade dela de ir, sabe, foi assim, um virar de chave, né? Então são pequenas coisinhas, né, que dá certo, né, para incluir essa pessoa, né? Mas de antemão é a informação, né? Tem que ter informação, não excluir esse paciente, né? Porque sim, eles podem ter uma vida normal, sendo que fazendo uso da medicação, consulta médica, tudo direitinho, dá para levar uma vida normal, né? Tendo os cuidados. Eu acho que o panorama das doenças raras no Brasil e no mundo, ele vem mudando muito ultimamente, porque existe uma palavra-chave para isso, que é conhecimento, que é o que a Daniele falou, é um divisor de águas. Quando a gente sabe que existe, quando a gente pesquisa, quando a gente se inteira sobre o assunto, quando muitas vezes há uma organização dessas famílias
né, que assim é bem importante, né, Daniele, as famílias elas interagirem, elas se organizarem, elas discutirem, trocarem ideias sobre a experiência de cada família com aquele seu paciente, né, não, seu paciente, não, seu familiar que tem uma doença rara, e a organização desse grupo em relação a reivindicar a inclusão social, batalhar pelas medicações. Eu acho que tudo isso faz com que tenha mais peso na hora da decisão, né, das decisões públicas, de você realmente beneficiar esse grupo de pacientes, porque até então eles não existem, né? Se não se manifesta, não existe. Exatamente, né? Tanto que agora está tendo, tivemos 3 consultas públicas quase que seguidas, né? E foi uma mobilização, né? Porque conhecemos outros pacientes, e aí vai nas redes sociais, vai com a associação, e vamos movimentando para nos fazer ver, né? Nós existimos, nós estamos aqui, nós precisamos, né? E conseguimos que um entrasse no rol, né, dos planos de saúde, e 2 tá aí tramitando, né? Aí estamos torcendo, né? E assim, hoje em dia existem medicações para todos os tipos, né? Porque a angioedema não é só um tipo, não tem só, tem as classificações, né? Que eu vou passar para a doutora Janaira, que ela vai saber explicar, né? Mas a minha filha por deficiência, que é tipo 1, né? Tipo 1, a classificação. Mas tem outras classificações, tem estudos novos agora que está caminhando para novos tipos, né? Novos tipos da doença, né? E está tendo medicação para todo esse público, né? Na verdade, quando é que as medicações surgem? Quando a necessidade está presente. Então, o interesse em desenvolver pesquisas para novos medicamentos, para essas doenças raras, ele vai acontecer na medida em que se perceber que essas doenças existem, né? Então, por que está se investindo tanto no angioedema hereditário? Porque está se estudando os mecanismos da doença, o mais clássico, que é o angioedema hereditário, que a gente está falando aqui, por deficiência do inibidor de C1, que é quantitativo e qualitativo, mas já se viu que existem outras mutações genéticas que interferem, como, por exemplo, fator 12, angiopoetina e outros mais que também interferem nessa cascata de vasodilatação, que a gente chama, e de edema. Então, cada vez mais os estudos estão sendo aprofundados e estão sendo desenvolvidos medicamentos que sejam específicos para tratar ou controlar as diversas manifestações aí do angioedema hereditário, nas suas diversas alterações funcionais. Mas isso só está acontecendo porque as doenças, quer dizer, essa doença está sendo diagnosticada e está sendo estudada e estão vendo que não é igual para todos os pacientes, que alguns vão ter causas genéticas diferentes e a partir daí que vão se mostrar o interesse em produzir os medicamentos, né? E eu acho assim que o que eu percebi que assim depois teve o antes e o depois da pandemia. O antes, né, estava todo mundo ainda assim se vendo pessoalmente. Na pandemia a gente teve que ficar trancado em casa, né? E essa questão da internet deu alavancada, né? E com isso acho que o volume das informações, a gente se habituou nisso, né? Então assim parece que veio um volume de suspeitas, as pessoas começaram a ler mais, né? A ver mais internet, né? Fazer uma leitura. Então acho que isso abriu novos caminhos, né? Essa questão da informação, porque eu bato muito nessa tecla, a informação, você lê, o conhecimento, porque uma coisinha, você leu ali uma coisinha, mas lá na frente você encontra alguém que está com aqueles sintomas, você vai lembrar, sabe? Acende uma luzinha, né? Então, assim, isso melhorou bastante. Com isso vem o quê? Mais pacientes buscando serviço, né? As consultas, serviço público, né? E isso vai despertando, vira assim uma cascata, né? Por isso também vem mais estudos, né? O que é aquilo ali? Né? O que está acontecendo? Né? Discussões médicas sobre aquele caso. E assim, eu acho que deu uma guinada, sabe? Depois, né? Nesse período. Eu acho, sabe, Daniele, que até no meio médico também, essas doenças ditas mais raras, elas acabam muitas vezes sendo do conhecimento de um grupo pequeno de médicos que são mais especialistas nessas
doenças que são menos frequentes, né? Só que com o tempo, à medida em que você vai percebendo que essas doenças existem, você percebe que muitas vezes, no caso dessa nossa paciente aqui, ela demorou tanto tempo para um diagnóstico, porque os médicos que estavam atendendo na ponta, no pronto-socorro, os generalistas, eles ainda não tinham conhecimento de que essa doença existia, de quais eram os sintomas. Na medida em que você consegue divulgar essas doenças, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui hoje, né? A gente está falando para as pessoas que não são da área de saúde, mas, ao mesmo tempo, essa informação ela se divulga como um todo e vai atingir também outros profissionais de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e qualquer outra pessoa que lide com esses serviços de saúde, até para eles perceberem, não que se vá dar diagnóstico, né, mas que sirva de alerta, que o nosso objetivo aqui é divulgar e servir de alerta, é ajudar a diminuir essa caminhada das pessoas, né, que tenham essa suspeita, até conseguirem chegar num serviço terciário mais especializado e que possa ter um diagnóstico com um tempo menor entre o início dos sintomas e o diagnóstico, né? Exatamente, porque assim, no meu caso foi bem longo, né? Ela praticamente teve assim, uns episódios antes dos 2 anos, né? E nos 2 anos mesmo que intensificou, mas imagina, foram dos 2 anos até os 9 anos, né? Bem intenso, né? Internações, crises, edemas, né? Coisas que eram praticamente assim, semanais, né? E imagina, esse tempo todinho, você esperando diagnóstico, várias, até punção quiseram fazer nela, né? Emergência, né? Diagnóstico de possivelmente meningite, imagina isso aí. É muito desesperador, né? Então, assim, o que eu passei, eu não quero mais que ninguém passe, né? O que minha filha sofreu, né? Não quero que outra criança sofra. Então, assim, essa questão da informação, de estar aqui, né, de no dia a dia, a qualquer momento, né, poder inserir esse assunto, é para que outros não passem o que nós passamos e que a maioria que está atrás também passaram, né? E tem muitos passando exatamente pela falta do conhecimento, né? E uma coisa que eu queria só ressaltar é que, assim, apesar da gente ter apresentado um caso de uma criança, o angioedema ele pode começar a entrar em crise em qualquer idade. Pode ser na criança, mas muitas vezes isso vai acontecer na adolescência, na vida adulta e às vezes até no idoso. Então, não é porque eu já estou diante de um adulto que aparentemente não tinha história de angioedema e que começa com um quadro de angioedema que eu também não tenho que pensar nessa possibilidade. E outra coisa que eu trouxe para vocês, que deve ter também na apresentação, vocês devem estar tendo a oportunidade depois de ver, eu falei no início que o angioedema ele é só inchaço, e é diferente da alergia, porque a alergia ela acaba tendo uma característica aí de responder ao antialérgico, tende a ter um inchaço mais simétrico, são os 2 olhos, é o rosto inteiro, e tem uma característica de pele, que eu acho que é uma das últimas imagens que vocês vão ver, que não existe urticária no angioedema. Quando você tem urticária, vocês estão vendo os exames laboratoriais, que eu não vou me fixar, né? Mas essa foto aí que vocês estão vendo, que é de um raste cutâneo, não é urticária. Urticária é uma placa, ou seja, é uma lesão vermelha elevada e que tem uma característica que, em geral, coça bastante. O que vocês estão vendo aí chama eritema marginado. Alguns pacientes com angioedema hereditário, eles podem apresentar no pródromo, ou seja, antes da crise de edema, eles podem ter umas manchinhas na pele, que a gente chama, parece uma lesão serpiginosa, ela é meio andante. E ela não é elevada e não coça. E essa lesão, ela desaparece espontaneamente, sem antialérgico, e é uma lesão que é um alerta também. Quando você tem eritema marginado e evolui com angioedema, o paciente pode ter angioedema hereditário.
Esse tipo de lesão de pele não é alergia e a gente precisa identificar isso, porque se o paciente fala que antes do angioedema faz manchinha, a gente pode pensar que está diante de uma alergia e aí deixar passar um diagnóstico para investigar angioedema hereditário, tá? Doutora, aí seria interessante, né, falar assim como que acontece, né, esse edema, né, que é o extravasamento, né, dos vasos, né, é o plasma que vaza, né, e por isso que passa tantos dias, né, para poder esse corpo absorver realmente, né, e o angioedema, o Daniela, é justamente isso. Essas substâncias, né, que no caso o inibidor de C1, ele vai controlar justamente a produção de substâncias que aumentam a dilatação do vaso. Quando você dilata o vaso, você aumenta os espaçozinhos para passar líquido. E aí o líquido sai de dentro do vaso para o tecido ao redor. E é esse tecido que incha. Por isso que a gente vê aquele abaulamento. Aquilo ali é líquido que extravasou de dentro do vaso para o tecido. E é o que causa um angioedema. E isso não dá para resolver de uma hora para outra, porque esse líquido que saiu do vaso, ele vai demorar dias para ser absorvido pelo organismo para poder aquele inchaço desaparecer. Que aí me faz lembrar até de um caso, em uma ocasião, ela na emergência, com um soro no braço. E o braço inchou todo, ficou enorme, né? todo demasiado. E o que foi a resposta, né? Quando eu mostrei para as enfermeiras? Que tinha o soro, a agulhinha tinha saído do local e tinha infiltrado no braço da menina. Mas, na realidade, era o quê? O contato da agulha, né? O trauma da agulha e desencadeou a crise. E o edema não é questão do soro, não era soro, era exatamente uma crise de angioedema. Então, assim, fica esse alerta, né? Esse ponto para as pessoas começarem a perceber, né, o que pode ser, o que não, né? Serem mais atentas, né? Eu já levei nome de mãe chata, sabe o que está aplicando, o que está fazendo, como que é, mas é muito importante esse olhar da família, né? O que estão administrando, o que estão fazendo, saber também os termos e estudar sobre aquilo, né? Porque assim, eu acho que o serviço público, né, tem que caminhar também junto com a família com o serviço público, né? Porque eu sei, quando eu chego lá na UFSEIB, né, são muitas crianças, doutora Janaira, né, lidar com muitos casos, né, mas tem toda a atenção com a gente. Mas eu sei que há muitas coisas e algumas coisas eu tenho que mostrar para ela, eu tenho que apresentar. Ela não tem como adivinhar o que está acontecendo. Então, eu faço minhas anotações em casa, né, percebo o ambiente, né, o que pode ter sido, para poder dar um direcionamento, porque ela está lá, mas assim, no dia a dia, eu que estou, né, então eu tenho que chegar e informar lá direitinho para poder direcionar, né, o que a gente pode, o que ela pode mudar naquele tratamento, né, se ali, aquele período, né, da minha filha, ela melhorou, piorou, né, e assim ela tem mais qualidade de vida, que estende à família, né, não é só o paciente, é a família também. O que a Daniela está falando, que é justamente o que a gente chama de diário de sintomas. O paciente que tem uma doença rara, principalmente como o angioedema hereditário, que os gatilhos de crise são os mais diversos, ele precisa de um negócio chamado autoconhecimento. Ele precisa entender como a doença dele funciona nele, quais os gatilhos e perceber a frequência com que essas crises estão acontecendo. Isso precisa ficar documentado, inclusive o uso de medicações que ele faz para sair de crises, porque é dessa forma que a gente consegue manejar o tratamento e avaliar se esse paciente está precisando de aumentar doses de medicação, de manter uma profilaxia, que é usar a medicação de uma forma contínua para evitar crises, de modo que a gente mantenha uma qualidade de vida adequada e que esse paciente consiga conviver em sociedade da melhor maneira possível, né? Isso. Daniela, eu acho que assim, o papo foi bom, né? Maravilhoso.
E assim, eu acho que para terminar, eu queria deixar o que para mim ficou de mais importante dessa conversa, e depois eu queria que você falasse o que você achou. O que ficou de mais impacto para mim hoje foi uma palavra da Daniele, que é conhecimento. Eu acho que conhecimento, eu até usou esse termo, é a chavezinha que liga as coisas. Eu acho que conhecer é a primeira etapa do processo de você estabelecer qualidade de vida para o paciente com doença rara. E a família, quando ela conhece a doença, ela ajuda a ensinar, a disseminar a informação no meio em que ela vive. E eu acho que hoje a gente precisa do conhecimento para a gente cada vez mais entender que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, mas que a gente consegue inserir todo mundo para conviver numa sociedade. Isso, doutora. Exatamente, né? Eu mais que nunca, fica até repetitivo, né? Bato muito nessa tecla, conhecimento, estudar, né? Estar sempre vendo também positivamente as coisas, tudo tem seu propósito, nada é em vão, né? Então, assim, eu não vejo como minha filha sendo incapaz, né? Eu falo para ela, só vamos mudar o jeito de fazer, né? Vamos aqui... Adaptar. Exatamente, adaptar. Mas eu nunca falo para ela, você não pode fazer, eu nunca dou um não para ela, né? Não, nunca é invalido, né? E isso eu acho que é muito ruim em qualquer pessoa. Pode ser a pessoa que tem uma pressão alta, que tem uma diabetes, que tenha... Esse não invalida muito a pessoa na questão psicológica, né? O psicológico, então, fica devastado, né? Então, a gente vai aprendendo, né? Vamos estudando... vamos fazendo do limão a limonada, né? Com isso, né, como mãe, como cuidadora, eu não parei. Agora eu estou fazendo faculdade de enfermagem, né? Sempre quis, né? E aí foi um empurrão, né? Foi um empurrão. Gosto de estudar, gosto de aprender, estou ali, né, batalhando na frente com ela, sempre divulgando. Então é isso, é a mensagem que eu tenho que passar para todo mundo, né, que não parem, não se invalidem, né, não cruzem os braços. É difícil, mas não é impossível, sabe? E todos nós, independente de doença rara ou não, temos nossas batalhas, né? Então, não devemos parar, não devemos cruzar os braços. E a gente agradece a participação aqui, né, Daniele? Nesse congresso. Eu agradeço demais, anjo na nossa vida, né? Amo de paixão, né? Que Deus, até me emociona, assim, né? Um alicerce, né? Para nós, como família, né? Sempre estar ali, né? Para nos atender, né? Com muito amor, carinho, atenção, né? Sempre que a busquei, está lá, ali com a gente, e isso traz muita segurança para a família, né? É uma mensagem também que eu passo para quem é da área de saúde, médico, sabe, tem empatia por essas famílias, para os pacientes, que vocês são muito importantes para nós, muito, muito, muito importantes, né? Que nos dão força, segurança. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês.